Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a segunda temporada de Castlevania Noturno, uma série que está disponível na Netflix. Quanto vocês sabem sobre a vampira Messias? E o que ela pretende para este mundo? Bem-vindo de volta do inferno. Bom, gente, a segunda temporada de Castlevania estreou agora no comecinho de 2025 e ela é composta de 8 episódios de mais ou menos 30 minutos cada um, igual à primeira temporada, e ela continua imediatamente os eventos da primeira temporada. Então a gente não tem nenhum tipo de salto temporal, e então a gente vai acompanhar o Richard Belmont, a Maria e a Aminet, personagens esses que foram apresentados pra gente na primeira temporada, se juntando ao Alucard, que é aquele filho do Drácula que a gente já acompanha desde as temporadas originais de Castlevania, tentando impedir a Elizabeth, que é uma vampira que está ficando cada vez mais forte. Inclusive, os poderes dela têm aumentado muito, porque ela se une com seres muito poderosos, mas ela tem um plano de colocar todo mundo na escuridão. Ela quer escurecer o sol com um eclipse. Essa é basicamente a premissa dessa temporada. Então a gente vai ver os heróis lutando contra os vilões, mas de uma maneira interessante, em alguns momentos um pouco arrastada, mas num contexto geral uma maneira bem interessante e que explica pra gente bastante pontas soltas que ficaram na primeira temporada. O que eu gosto de Castlevania é que eles não têm medo de ser uma história que vai abraçar o diferente. Na série original, a gente tinha toda a questão dos vampiros e toda a questão da sexualidade deles, mas eu ainda sentia que era uma série um pouco contida. Aqui em Castlevania Noturno, a gente tem um salto temporal, então a gente está na Revolução Francesa, mas eu acho que eles sabem muito bem inovar, mesmo sendo uma animação que se passa em uma época específica. Castlevania não se deixa amarrar pelo que a gente conhece da história. Muito pelo contrário, eles usam elementos que a gente conhece da história para expandir o universo deles. Uma coisa que eu gostei muito nessa temporada foi a vampira que veio do Egito. E ela é uma das servas da Elizabeth. A gente já conhecia ela na primeira temporada, mas agora a gente tem a história dela aprofundada. Então a gente tem algumas partes de alguns episódios onde a gente está no Antigo Egito. E a gente começa a entender como essas pessoas se transformaram em vampiros, o que isso impactou naquela região do mundo. É muito interessante. A gente também tem episódios quase que inteiramente dedicados à cultura e à religiosidade, aos poderes da Amnet, que é muito interessante. Eu acho uma grande sacada você trazer para um contexto fantasioso que é majoritariamente o oposto do catolicismo e, em partes, do cristianismo, que são os vampiros, e você trazer uma pessoa de uma religião muito diferente e trazer deuses de outras religiões, trazendo para essa história os orixás. Isso traz uma perspectiva muito diferente, muito oposta de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver quando se trata de vampiros. A gente está acostumado com cruzes, alho, toda a questão da água benta, a prata, que por muitos anos era muito usada e até hoje é usada pela Igreja Católica. Então a gente tem um contexto muito diferente quando se introduz pessoas de religiões de matrizes africanas, e isso fica muito interessante. Os episódios são muito bonitos, os episódios são bem construídos. Eu acho a animação de Castlevania muito bem pensada. Eu gosto de como ela é fluida, como ela usa, sim, efeitos especiais para cenas de batalhas, para trazer algum diferencial dentro da animação que é sempre muito chapada e quase que totalmente 2D, mas a gente ainda tem uma fluidez muito grande. Ela é diferente de Invencível, por exemplo, que é uma animação do Prime Video, e ela tem um estilo de animação que é muito diferente. Ela parece mais travada.
Castlevania não, é tudo muito fluido, tudo muito bem animado, o roteiro é muito interessante. Como eu disse no começo do vídeo, em alguns momentos eu acho um pouco arrastado, sim. Eu acho que algumas decisões de fazer alguns personagens rodarem em círculos é um meio de conter o episódio e também um meio de jogar no seguro. Eu acho que não vão existir mais temporadas dessa série, então eu acho que a Netflix acabou podando um pouco das ideias e por isso eles tiveram que se repetir em alguns momentos. Mas o roteiro é muito bom, eu gosto muito da trilha sonora também, acho que ela se encaixa muito bem durante praticamente toda a série. Eu gosto dos 2 episódios finais, mas eu acho que a batalha final tem um contexto muito Deus Ex Machina. Eu acho que ali eles pesaram muito a mão. Eu acho que em um certo ponto a gente teve personagens ficando muito fortes do nada e personagens perdendo seus poderes. Não perdendo seus poderes, mas tendo seus poderes diminuídos também, e isso me incomoda um pouco. Eu acho que Castlevania sempre foi uma história onde o personagem progride o seu poder e depois que ele atinge um certo nível, ele não regride, mas eu acho que eles elevaram o poder de muitas pessoas muito alto e isso dificultou fazer um roteiro que conseguisse ser mais coeso, mas ainda não é uma coisa que me desagrada. Eu acho sim essa temporada mais fraca que a primeira. Eu vi muita gente falando muito bem dessa temporada, o que tinha me animado a assistir, mas eu confesso que em alguns momentos eu senti que estavam rodando em círculos, parecia que não sabiam muito bem aonde queriam chegar, e isso me desanimou um pouco, porque eu acho a primeira temporada muito bem escrita, muito bem desenvolvida, bem roteirizada, e eu fico triste de ver um projeto tão legal ter um final tão agridoce assim. Pra mim, a primeira temporada é uma nota 9 de 10, e essa é uma nota 7 de 10. Eu acho ela um pouco inferior. Eu acho que eles não sabiam o que fazer, mas ela ainda tem muita qualidade. Perto de outras coisas que a Netflix lança, Castlevania é tranquilamente uma das melhores coisas que estão ali naquele catálogo. Mas num contexto geral, eu acho sim uma temporada boa. Ela só não é tão boa e tão digna pra finalizar essa história quanto a primeira temporada. Eu acho a primeira temporada muito bem feita, como eu já disse. E infelizmente essa temporada não consegue atingir os êxitos da temporada anterior, pelo menos pra mim. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, gente. Comentem aqui o que vocês acham de Castlevania, se vocês já assistiram alguma das 2 séries, ou se vocês vão dar uma chance pra ela depois desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na Netflix. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!